iniciando uma série de entrevistas com os candidatos, né, mais pré agora, né, Amaral? Os candidatos a prefeito de Guarapari. Temos aqui a honra de entrevistar o nosso querido amigo Amaral, professor Amaral, policial Amaral também. Nós vamos falar sobre isso. Vou explicar para vocês. Amaral, peço que você fale bem próximo aí do microfone, tá bom? Bom, primeiramente, dar boa noite, né, enquanto o Fabiano está monitorando aqui o nosso áudio. E te dar as boas-vindas aqui, você disputando a eleição. Segunda vez, né? Segunda vez. Segunda vez, né? Inclusive, na primeira vez, você foi meu adversário como Ah, é verdade, é verdade. Mas eu não pretendo mais mexer com essa política aí, não. Mas pela segunda vez, pelo pessoal, de novo, não é isso? Sim. Partido há 11 anos. 11 anos. Agora, Mara, eu gosto sempre de perguntar às pessoas que a gente está entrevistando, quem são as pessoas, né? Porque hoje em Guarapari, não é o seu caso, né? Mas aparecem muitos paraquedistas. Não são aqueles do exército, não. São os paraquedistas aí que aparecem do nada e a gente não conhece. Mas fala um pouquinho, que eu já sei um pouco da sua história, mas conta aí para quem está nos acompanhando, né? Você pode ficar à vontade de olhar lá para as nossas câmeras. Quem é José Amaral? Bom, então vamos lá. Quem é Amaral, isso? Meu nome é José Amaral Fernandes Filho, sou nascido na comunidade rural de Bahia Nova, Guarapari, ali logo depois de Rio Calçado, onde eu moro hoje. E fui criado aqui em Guarapari, nascido e criado em Guarapari. Morei na Olaria quando era criança, depois morei no Parque Areia. Meu pai era meio cigano, sabe, Wilker? Ele gostava de construir uma casa, antes de terminar já estava vendendo e fazendo outra. Não, meu pai era pedreiro. Meu pai, durante grande parte da vida dele, trabalhou como pedreiro. Meus tios, os irmãos dele, todos eles são pedreiros. Então, estudei em Guarapari, no Roberto Calmon, depois estudei no Polivalente, inclusive com o Fabiano, foi meu professor no Polivalente. 1992. Isso mesmo. Formei técnico em administração no Polivalente e logo depois eu fui para Ouro Preto. Passei no vestibular e fui para o UFOP, onde eu me graduei em História. Voltei para Guarapari em 2001, mas não fui muito feliz aqui logo no comecinho e já arrumei um trabalho em Anchieta. Eu fui para Anchieta para substituir uma licença maternidade de uma professora, que eram 7 meses. E eu acabei ficando por lá 7 anos. Pois é, foi bem interessante. Eu comecei a trabalhar na Casa da Cultura também. Eu dava aula de manhã numa escola do município, o Amarilis. E à noite eu dava aula num cursinho para vestibular. Então, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar como voluntário mesmo na Casa da Cultura de Anchieta, que foi onde começou meu trabalho de pesquisa. Sabe, mesmo na universidade, em 1997, quando eu comecei a escrever a minha monografia de bacharelado, eu comecei a trabalhar com uma pesquisa regional em Anchieta. E fiquei lá esse tempo todo, fui gestor de cultura do município, peguei 2 administrações que não se bicavam muito, de Moacizinho e de Edival, mas felizmente a gente conseguiu fazer uma política legal que é lembrada até hoje no município. Voltei para Guarapari, onde eu continuei minha vida de dar aula, consultoria, e entrei na Polícia Civil há pouco tempo atrás, há 6 anos. Eu sou do famoso concurso de 1993, que foi fraudado esse concurso. Pois é, interessante que eu fui um dos primeiros colocados. Eu estava dentro das vagas para entrar na primeira turma, mas as coisas acontecem todas no seu tempo. Acredito nisso também. Então, hoje eu faço parte da Polícia Civil, sou investigador, trabalho na chefatura em Vitória, e faço a gestão documental da Polícia Civil hoje. Então você continua na polícia mantendo essa questão de história, de cuidar da memória, você continua, vamos dizer assim, não abandonou a história por completo. Não. A história, o interessante da história é que ela pode ser trabalhada em várias áreas. Sabe, toda instituição precisa de história. A história faz parte do ser humano. Certo. Sabe, então eu sempre costumo dizer que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai.
sabe? Então a gente precisa de uma noção histórica para a gente poder projetar os nossos passos. Certo. Se a gente está num terreno que a gente não conhece, a gente não sabe nem onde que a gente vai dar o nosso próximo passo. Sem dúvida. Dando esse passo, a gente vai dar na incerteza. Se a gente conhecer o terreno, a gente já sabe onde nós vamos dar nossos próximos 100, 200 passos. Olha, Amaral, pedindo desculpa às pessoas que nos acompanham desde o começo, agora nós ajustamos aí, né, Fabiano? Som, imagem. Então é um teste que a gente tentou, como eu disse, botar no YouTube para ficar fácil para todo mundo. Olha, Amaral, eu publiquei uma matéria, se não me engano, né, algumas matérias sobre os partidos, nas eleições, né? E aí uma pessoa, você é extremamente preparado, acho que é isso, o Fabiano concorda, é fato, né? Historiador, né? Uma pessoa que conhece a cidade de Guarapari, né? Tem a sua formação, também agora está numa outra, servidor público, como eu também sou. Agora, aí, assim que eu publiquei a matéria, achei um comentário que a pessoa assim, nossa, um candidato tão bom, pena que está nesse partido, né? No PSOL. E por que o PSOL, o Amaral? Porque, assim, a escolha de um partido de esquerda, e por que não, vamos dizer assim, trilhar um caminho mais fácil com esses partidos que existem por aí, que a gente conhece, né? E eu falo, porque eu e Fabiano tivemos uma caminhada num partido que a gente achava que seria um partido, assim, novo, com novas ideias, e a gente tomou uma pernada, como acontece nos velhos partidos. Mas por que o PSOL? Wilker, é um caminho difícil, sim. Mas mar calmo não faz bom marinheiro, né? Uhum. E o que acontece? Eu não falo nem o porquê o PSOL, mas porquê a esquerda. Uhum. Porque a esquerda, ela sempre teve à frente dos ganhos sociais. Sabe? Praticamente todos os ganhos sociais para a classe trabalhadora foram conquistados pela esquerda. Muita gente não tem nem noção do que é esquerda, do que é direita, mas já rechaça a esquerda. Por quê? Porque nos últimos anos foi promovida uma onda de massacre da esquerda. Justamente por quê? Porque a gente viu surgindo uma extrema-direita vazia. Uma extrema-direita que surgiu do nada. A esquerda, ela existe desde a época do Parlamento Britânico, onde a plebe, onde as categorias populares não tinham representação. Então só existia a Câmara dos Lordes. A Câmara Baixa não existia. E daí surge a esquerda. Por quê? Porque essa Câmara Popular era que ocupava o lado esquerdo do Parlamento Britânico. Entendi. Então daí vem essa noção de esquerda e direita. E justamente por isso, ela levava para dentro do Parlamento Britânico os anseios populares que não eram levados antes. Se não tinha voz antes, passou a ter. Isso aí, a voz com essas pessoas que ficavam à esquerda. Certo. À margem. À margem. Então, hoje, eu sei muito bem o que é ser de esquerda, a gente é massacrado a toda hora. Eu trabalho numa instituição que é historicamente de direita, Sim. que é a Polícia Civil. Mas Polícias, né? sim, as polícias nossas têm uma tendência muito grande à direita. Mas talvez até por não conhecer muito essa diferenciação. Eu até costumo dizer, Wilker, que geralmente a gente ouve muitas críticas, por exemplo, ao Estatuto do Desarmamento. Mas foi o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, que regulamentou o porte de arma para praças da PM. Antes do Estatuto do Desarmamento, os praças da PM não tinham sequer o direito a porte de arma. A arma tinha que ficar aquartelada. Entendi. Ficava guardada no quartel. Então, o Estatuto do Desarmamento que deu esse direito ao policial militar, por exemplo. Entendi. Sabe? Então, a esquerda... E outra coisa, Wilker, na minha concepção, pelo que eu vejo os anseios da população, eu arrisco a dizer que a maioria da população brasileira é de esquerda e não sabe. Entendi. É de esquerda e não sabe. Por quê? Porque, como eu disse antes, foi feita uma propaganda muito grande contra a esquerda nos últimos anos. Associando pautas que não existem dentro da esquerda,
como, por exemplo, essa questão de banheiro unissex em escola. Eu dei aula durante 16 anos na rede pública e na rede privada e nunca vi uma escola com banheiro unissex. Nunca vi uma escola com kit gay. Nunca vi uma escola com a famosa mamadeirinha. Sim. Que também tanto, né? se fala tanto. Mas isso é uma fruto dessa questão que veio, ficou famosa, as fake news, né? Isso aí. Notícias falsas. Isso aí. Trouxeram muita informação que... Estudei numa universidade federal, pública, onde eu nunca vi as balbúrdias que até mesmo o ex-ministro da Educação dizia que existia dentro das universidades federais. Então eu sou de uma época, Wilker, que não faz muito tempo, mas que as pessoas queriam estudar numa universidade federal. E elas ainda continuam, mas só que elas não querem que determinadas pessoas estudem em lugar nenhum. Entendi. Sabe? Então, você pode ver que a nossa sociedade, na educação, o que acontece? O pobre, ele estuda na rede pública, no ensino básico, fundamental e médio. E no ensino superior ele tem que ir para a privada. Por quê? Porque a rede pública de ensino superior é ocupada pela elite. Foi o que aconteceu comigo. Estudei a vida toda em escola pública. Quando eu fui para a universidade, pela minha dificuldade e pelo que se tinha na época, eu não conseguia acessar a universidade. Tive que ir para a faculdade particular. Pois é, por isso as cotas. Por isso as cotas. Eu fiz um curso de humana que, inclusive, eu brinco que os cursos de humanas eles sempre foram as cotas de pobre nas universidades federais. Porque são os cursos que sobraram para os pobres. O filho do burguês, o filho do rico, ele não quer fazer história para trabalhar como professor de história. Não, eu quero ser médico, eu quero ser um grande advogado, eu quero ser engenheiro. Sabe? Até porque esses cursos eles são cursos que já têm um histórico elitista dentro do Brasil. Sabe? Então, para o pobre, sobrou as ciências humanas das universidades federais. Hoje em dia, a gente vê isso se redesenhando com as cotas, com a política de cota, e formando excelentes profissionais. Ao contrário do que muita gente pregava no início dessas políticas de cota, de que sairiam profissionais de segundo nível dali. Não, a gente vê que são profissionais que saem até mais gabaritados do que aquele público que era tradicional. Mais, né? Pois é. Agora, Fabiano, tá tudo certo aí agora o áudio? Tá tudo tranquilo, só pedi você... Meu que tava mais baixo, então o meu deve estar baixo ali na mesa, que eu falo alto pra caramba. Agora, gente, estamos entrevistando aqui José Amaral, né, candidato a prefeito de Guarapari, pelo PSOL, e a gente está aqui com um programa de governo dele, nós vamos falar sobre isso também. E eu já vou começar falando do programa, Fabiano e Amaral, né, tem uma equipe aqui também com o Amaral, uma equipe bacana, gente da melhor qualidade. E Amaral, dentro aqui do programa que você nos mandou, eu queria fazer uma pergunta específica que me chamou a atenção, a extinção de cargos comissionados do segundo escalão. Como que é isso? A gente sabe que hoje a política ela trabalha com os comissionados, né? A gente sabe que isso é uma força importante para a eleição, pós-eleição, enfim. Qual que é o projeto aí que, você botou aqui pelo menos segundo escalão, então o primeiro ainda vai ter ali, né? Como é que vai funcionar isso? O primeiro escalão é sempre necessário, né, Wilker? São os secretários que estão ali para assessorar o prefeito, que são aquelas pessoas que são necessárias mesmo dentro de uma administração. As pessoas não, os cargos. Mas do segundo escalão para baixo a gente vê que tem um amontoado de cargos que só servem justamente para fazer favor político. Certo. Sabe, é o cargo do cabo eleitoral que está ali não para desenvolver um trabalho técnico que deveria acontecer, um trabalho de gestão que deveria acontecer, mas para manter influência política dentro de alguns grupos sociais. Sabe? Então a gente tem o presidente da associação tal que é chamado para ser coordenador de alguma coisinha, gerente de alguma outra, diretor de alguma outra, chefe de não sei o quê. Sabe? Esses cargos eles devem ser ocupados por pessoas técnicas. E que num governo nosso, os que ficarem, esses cargos que ficarem, vão ser ocupados por pessoas por funcionários efetivos da prefeitura, por técnicos da prefeitura.
Entendi. E aí, quer falar, Fabiano? Eu queria primeiro cumprimentar os nossos internautas, né? Nossas saudações a Dai, o César Ivan, a Arabella, Amaral, que eu não tinha cumprimentado ainda. Fabiano estava ocupado aqui na produção. Ele está aqui coordenando aqui o áudio aqui, administrando isso aí. Mas enfim, antes de chegar nessa questão do segundo escalão, primeiro escalão, dessa questão, que tem uma colocação para fazer, Amaral, eu queria fazer uma outra, quando você estava falando da esquerda, que ele falava da esquerda. Você acredita que um dia seria possível o Brasil se tornar um partido gerido por essa esquerda? Porque hoje a gente tem um governo de esquerda, mas pelo que dá para entender, você não é da mesma linha, vamos dizer assim. Você acredita que um dia o Brasil poderia ser governado por partido de esquerda, como está aí, mas nessa linha que você acredita, que você pensa? Olha, o nosso objetivo é esse, Fabiano. O nosso objetivo é esse. Na verdade, eu perguntei a nível de país, né? Porque no Estado a gente também já tem um governo. Pois é, a gente luta para que o país... Está quase, hein? Está quase, pois é. A gente já está lá na linha do gol. Então, o que acontece? A gente quer... As pessoas imaginam que a gente quer transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, em algum desses modelos que eles adotam como é isso aqui que eu preciso odiar. Mas não, a gente quer um país com justiça social. Sabe, em que isso vai incomodar as pessoas? Assim como a gente quer, Fabiano, uma cidade, uma Guarapari, com justiça social. Um país que priorize a cidadania, uma cidade como Guarapari que priorize os cidadãos de Guarapari. Sabe, a gente tem cidadão de Guarapari que mora dentro do centro urbano, dentro do perímetro urbano, e que tem 2 ônibus por dia, como a população do Camurugi. O que é, deixa eu contar aqui, isso é uma coisa assim, que há pouco tempo eu fiquei sabendo dessa redução do número de ônibus. Sempre foi. Uma coisa horrível. Pois é, e isso desde que eu sou criança, Fabiano. Só tem 2 ônibus por dia para o Camurugi. E o mais grave é, sabe o quê? E que foi lá no Camurugi que foi construído um Minha Casa Minha Vida para os trabalhadores. Sabe, então olha o que isso... Pois é, o Camurugi. Verdade. É o Camurugi. Fui morar lá, tinha 5 anos de idade. Pois é, então olhe só a incoerência de você mandar o trabalhador, aquela pessoa que precisa todos os dias sair cedo de casa para ir trabalhar e voltar tarde para casa, para um lugar que tem 2 ônibus por dia. Muito difícil, muito difícil. Sabe, você imagina quem não trabalha nesse horário comercial que a gente trabalha. Sabe, ele vai ter que dispor de um veículo próprio. Então, olha a lotação, por exemplo, que vira essa Avenida F na hora do almoço, em alguns horários, 5 horas da tarde, 7 horas da manhã. Sabe, então o que a gente quer, o que a gente deseja é uma cidade para cidadãos. É uma cidade que olhe para o cidadão. A gente não quer transformar Guarapari numa república socialista, como a extrema-direita pensa que é. Não, a gente não quer botar banheiro unissex na escola. Sabe? A gente não vai colocar kit gay na escola, porque isso não existe. Isso nunca existiu. O que a gente quer é que a cidade funcione para todos os moradores da cidade. Não interessa se ele mora no Camurugi, não interessa se ele mora na Praia do Morro. Sabe? Então, todo mundo tem direito à cidade. Agora, Fabiano, eu vou aproveitar aqui, já que ele falou do transporte, num projeto do partido aqui, né, o Amaral, também me chamou a atenção. Tarifa zero no transporte coletivo municipal e estruturação das faixas exclusivas de ônibus nos eixos principais. Amaral, como fazer isso em Guarapari? Pois é, tarifa zero, ela virou uma pauta que ela sempre foi atribuída, os ganhos sociais sempre foram atribuídos à esquerda. E ela foi um pouco demonizada durante algum tempo, porque isso aí vai quebrar todas as cidades, o que já foi provado que não. Ela já funciona em Maricá há muito tempo, hoje ela atende a toda a população,
E hoje já são 103 cidades no Brasil que tem tarifa zero. É mesmo? Sim, Eu são não sabia. 103 cidades. E a tarifa zero, ela significa uma ordenação do transporte urbano, uma diminuição de veículos, de carros nas ruas, Sim. uma economia para o trabalhador, que não vai ter mais os 6% descontado no salário dele. Esse dinheiro vai ficar na cidade, vai circular na cidade. Aí as pessoas perguntam, mas como que vai custear isso? A minha pergunta seria essa: como é que seria o custeio da empresa? Qual que é a mágica, né? Pois é, mas não é mágica não. Isso hoje em dia, como eu disse, já é uma realidade em 103 cidades do Brasil, cidades governadas tanto pela esquerda quanto pela direita. Inclusive virou pauta até de candidatos da extrema-direita. Como a gente vê em Vitória, tem um candidato da extrema-direita que adota na sua campanha, adotou o discurso da tarifa zero, com ônibus elétrico, fazendo um monte de coisa. Bom, mas recurso para isso. Guarapari é uma cidade que recebe uma verba que parece que foi esquecida pelas pessoas, que é o royalty de petróleo. Entendi. Guarapari participa com 4,59%, se eu não me engano, dos royalties de petróleo. Certo. Ele recebe esse valor. Esse valor, uma parte dele tem que ser utilizada na educação, na saúde, mas pode também estar custeando a tarifa zero, o transporte público. Entendi. O transporte público gratuito nas cidades em que ele funciona, ele aumentou a incrementação comercial, porque as pessoas vão mais à cidade. Ele até diminuiu a ausência de consultas no SUS. Porque se tem o transporte gratuito, pois é, né, só basta a pessoa ter a vontade e condição de ir, né? Tem muita gente, Wilker, que que fica ali 6 meses, às vezes, 1 ano ou mais, esperando uma consulta no especialista, que quando chega o dia dessa pessoa ir nessa consulta, ela não pode ir porque não tem dinheiro para passagem. Sabe? Então, quando a gente propõe... Você foi generoso em falar em 6 meses aí, porque eu conheço gente que ficou 2 anos e tanto. Pois Difícil, muito difícil. Pois dependendo da especialidade até mais, Fabiano. Dependendo da especialidade até mais. Então já foi mostrado em estudos também que até mesmo as consultas agendadas em cidades que têm tarifa zero, elas acontecem com em número muito menor de desistências do que em cidades que não têm esse modelo. Sabe? Então tudo isso vai gerar o quê? Bem-estar ao cidadão, vai gerar economia ao comércio local, porque o comércio local vai ser o maior privilegiado, que as pessoas vão andar mais de ônibus. Sim. E, por incrível que pareça, para os críticos, essa semana eu estava assistindo a um debate na TV Senado sobre tarifa zero, onde o presidente da Associação Nacional de Transporte Público Coletivo defende esse modelo de tarifa zero, falando que esse modelo baseado em catraca, em número de passageiros dentro do coletivo... IPK, né? Isso, passageiro por quilômetro. Isso. É um modelo ultrapassado. É um modelo que não se sustenta mais. E esse modelo, o que ele faz? Ele prioriza determinadas linhas. E você está sempre com o ônibus lotado. Por isso que a gente tem 2 linhas de ônibus por dia para Camurugi. Sabe, se a gente tivesse uma tarifa zero, a gente poderia ter mais linhas de ônibus para lá. Por quê? Porque essa tarifação, o custo dessas linhas não seria baseado na catraca, na quantidade de passageiros que a gente vai pegar. Agora, Amaral, vou voltar na saúde ali. Fabiano estava vendo os comentários ali, né, Fabiano? Mas só rapidinho. Pode falar. Vandic, que nos deu retorno aqui. Obrigado, Vandic, do áudio, que está muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, Vandic. Boa noite a Márcia Fialdini. Ela está falando do som, mas está ok agora. E disse o seguinte: esse transporte gratuito, como disse o Amaral, esse transporte gratuito em várias cidades já existem. Falando de transporte, eu vou voltar na saúde, fazer uma pergunta. Você, prefeito, nós sabemos que tem uma empresa de transporte público que já passou da hora dela, porque assim, tem CPI, tem tudo, já mostrou que não tem condições. O que você faria lá? O que você fará
prefeito de Guarapari com relação ao transporte público? Tá ali Essa fazendo. empresa, né? Bom, tem uma coisa bem curiosa. Procura no site da transparência da prefeitura pelo contrato 106/2016. Que Não existe, não é o existe. contrato. É o contrato É dessa o empresa. contrato dessa empresa. Sabe? Não existe no site da transparência. Existe o contrato 105/16 e o 107/16. O 106 não existe. Sabe? São essas coisas que só acontecem em Guarapari, que é contrato de estacionamento rotativo que aparece no banheiro da Câmara, que desaparece, o PDM que desaparece, rodoviária que some o contrato, sabe? Então, são coisas da radioatividade de Guarapari, só pode. Tem uma coisa, tem uma história bem... Me perdoe, mas é engraçado. Então, o que acontece, Wilker? Essa empresa, ela perderia a concessão, porque ela não cumpre o mínimo do que a gente imagina que conste no contrato. Sabe, durante a pandemia, por exemplo, quem pagou o salário dos funcionários foi a prefeitura. Isso está lá no site da transparência. Veio recurso federal. Então, e justamente depois da pandemia, que um número maior de cidades aderiu ao tarifa zero. Justamente por quê? Porque a pandemia diminuiu o número de pessoas circulando nas cidades, as empresas que vivem desse monte de gente andando de ônibus tiveram dificuldades financeiras e muitas prefeituras assumiram o transporte público coletivo. Então, no seu caso, você acha que a prefeitura tem condição de assumir isso aí? Tem condição de assumir isso, sim. A gente precisa, claro, de arrumar mais fontes de receita, mas para isso a gente vai mudar os modelos de tributação, como, por exemplo, o INSS, o ISS, IPTU. A gente pretende implantar um sistema chamado SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, que ele mesmo calcula o valor do IPTU em cada zona da cidade, de acordo com o PDM. Sabe? Então isso vai pode corrigir várias distorções do sujeito que, por exemplo, mora numa periferia que não tem praticamente nenhum serviço público, né? Uma urbanização muito precária, o básico, asfalto, uma praça abandonada, como todas hoje estão em Guarapari, e uma linha de ônibus por dia que paga, por exemplo, o mesmo IPTU de alguém que mora onde tem todos os serviços. Sabe? Então, para corrigir essas diferenças, a gente tem, por exemplo, previsto por lei que casas com árvores pagam IPTU menor. Sabe? Então, mas isso é uma coisa que já existe dentro da legislação de Guarapari. Sabe? Então, o que acontece? Baseado nisso, esse próprio programa já calcula o IPTU e já diminui. Sabe? Então, a gente pretende fazer essa correção da tributação municipal, juntando com royalties de petróleo e outras fontes de receita que a gente vai... parcerias com o governo do estado, com o governo federal, até porque a gente não pode esquecer uma coisa também em relação a transporte coletivo. Nós somos região metropolitana da Grande Vitória e nós temos direito ao sistema Transcol. Que só vem até Setiba, né? Isso, que é uma covardia, Fabiano. O sistema Transcol em Guarapari é uma covardia. O cidadão ele fica no sol e na chuva, num pontozinho de ônibus que dá para 4 pessoas sentarem. Não tem um terminal, né? Não temos um terminal. Sabe? Não tem o mínimo necessário para o passageiro. Pois espaço para fazer tem lá, né? E nos momentos de pico, os ônibus saem super lotados. Eu já vi. E Transcol, gente, ao contrário do que muitos falam, ele vai trazer desenvolvimento para Guarapari. Por quê? Porque Guarapari não gera os empregos necessários para a população de Guarapari. Então muita gente tem que sair de Guarapari e se deslocar para Vila Velha, para Vitória, para Serra, para poder trabalhar. E você sabe que eu ouvi, não sei se você vai lembrar, mas eu ouvi de uma gestão uns anos atrás dizendo que o seguinte, que o Transcol seria ruim
o município, porque trairia criminosos para cá. Isso Não, na época eu até prometi assim, peraí, quer dizer que só vem de ônibus? Pois é, rapaz. Tipo isso, né? Não, uma fala discriminatória, né? É uma fala discriminatória e assim, descabida. Associando o pobre à bandidagem. Sem dúvida. Associando o pobre ao crime. O criminoso, quando ele quer fazer, falando na linguagem popular, o corre dele, ele vem de moto, ele vem de carro, ele não vai vir de ônibus. Você imagina, rapaz, o cara pegar um transcolzão lotado, vindo em pé, para vir fazer um assalto e ir embora com a muamba dele, tudo dentro do Transcol. Sabe, é um pensamento muito preconceituoso mesmo, é um pensamento antipobre. É porque quem pensa assim não precisa de andar de ônibus. Só um comentário aqui, eu vou pedir, o Deusdedino Glória, meu amigo doutor Deusdedino, advogado, a saudação aqui, amigo Fabiano, grande amigo Fabiano, obrigado, Deusdedino, e ele colocou aqui o seguinte, eu acho que, Deusdedino, se você puder nos esclarecer, não sei se é isso, mas ele coloca aqui o seguinte, que prestação de serviço desse tipo, talvez seja do transporte coletivo, é isso? Prestação de serviço desse tipo não pode ser vinculada à forma de interpretação de IPTU. Se puder dar uma esclarecida para a gente, tá bom, Deusdedino? Obrigado desde já por estar acompanhando a gente lá de Santa Mônica, não, agora mora no Jardim Boa Vista, é isso, Deusdedino? Advogado, nosso amigo. Deixa eu fazer um esclarecimento a respeito disso. Nenhuma prestação de serviço pode ser vinculada a algum imposto. Mas ele colocou que é isso mesmo, ele falou é isso mesmo. Mas você está explicando já. Mas o que acontece? A prefeitura possui uma coisa chamada orçamento anual. E pode sim constar no orçamento anual uma letra voltada para que tanto por cento do orçamento do município seja voltado para esse tipo de serviço. Então a gente não pode atribuir nenhum serviço municipal a imposto nenhum serviço municipal, nem estadual, nem federal. Porque o que acontece? O imposto, ele é uma receita que vai para um caixa só. É diferente de taxa. Tributo é isso, imposto, taxa e contribuição. Isso, a taxa é diferente. A taxa tem uma contraprestação. Ela pode ser destinada por lei. Então vamos supor, vou tocar num ponto que a gente fala aí também no programa de governo, estacionamento rotativo. Guarapari precisa de estacionamento rotativo. A gente precisa disciplinar. Não cheguei lá ainda não, mas o que vocês... A gente precisa ele está falando aqui o que o Deusdedino já está confirmando, exatamente. Prestação de serviço, IFA ou taxa, é o que você está falando. Pois obrigado, Deusdedino, pelos esclarecimentos aí. É sempre bom ter um profissional aí da área do direito também, acompanhando, sim. Então, o que acontece? O estacionamento rotativo ele é necessário. Só que a forma com que ele foi implantado em Guarapari foi trágica. E várias vezes. Sim, várias vezes. Rapaz, várias vezes. Tem mais de 12 anos que tentam fazer um rotativo, mas cada vez é pior. Talvez não cabe a pergunta, mas assim, mas por quê? Olha, Fabiano... Porque você vai enfrentar isso. Uma vez sendo prefeito, você enfrentaria isso. Pois é. O que acontece? Eu já até conversei sobre isso com o Wilker um tempo atrás, e a nossa proposta é a CODEG. Nós temos uma empresa municipal, nós temos a Companhia de Desenvolvimento de Guarapari, que é a CODEG. A CODEG é subutilizada dentro do município. Sabe, a CODEG é subutilizada. Sabe, a gente poderia colocar a CODEG gerando empregos aqui, com sede aqui, conhecendo a cidade, para gerando receitas para a cidade, para gerir o estacionamento rotativo. Sabe, olha só o que aconteceu em Vila Velha. Em Vila Velha, a prefeitura tirou a empresa que tinha concessão, e hoje quem faz o rotativo em Vila Velha é a Guarda Municipal. O governo do estado fez a mesma coisa na Rodossol, com a rodovia do Sol e com a Terceira Ponte. Tirou uma empresa privada que cobrava um pedágio caríssimo. Guarapari era a cidade mais prejudicada pelo pedágio, porque
para você ir e vir à capital, resolver qualquer problema, você era tributado por qualquer uma das vias. E na Rodovia do Sol, 2 vezes, né? Se você fosse pela terceira ponte, você pagava de novo. Pagava de novo. Sabe? E foi colocada uma empresa pública, que é a Ceturb. Isso, exatamente. E está funcionando. E está funcionando. E está funcionando. Eu, por exemplo, eu atravesso Vila Velha e Vitória todos os dias. Eu trabalho lá na Reta da Penha. Sabe, com a melhoria que foi feita na ponte, hoje o trânsito flui muito melhor, a não ser por causa dos gargalos que ainda existe, tanto em Vila Velha quanto em Vitória. Mas a ponte passou a fluir muito melhor. Sabe, então, a Codeg era subutilizada. E aí sim, essa taxação do rotativo, que não seria uma exploração do motorista, mas simplesmente uma regulamentação do período de tempo de estacionamento em setores comerciais da cidade, poderia ser utilizada, por exemplo, para melhoria do trânsito, para melhoria dos estacionamentos para o transporte coletivo. Então, hoje, por exemplo, o trânsito de Guarapari é um caos. Rapaz, é horrível, você não tem sinalização nenhuma. Faixa de pedestre, é raro você achar uma faixa de pedestre. O semáforo abriu aqui e fechou dali da frente. Vou te falar uma coisa, que como diz um amigo nosso, Marlon, vou te falar uma coisa para você. Tem momentos em Guarapari que quando o semáforo quebra, ou seja, ele fica travado, fica Meu Deus do céu. Não, vou te falar. Me corrija se eu estiver enganado. O trânsito flui Melhor, verdade. Eu já observei isso aí. Quando está funcionando. Eu observei isso. Nós temos aqui dos bastidores um arquiteto urbanista aí eu pergunto para o pessoal, para o Amaral, quais os projetos para esse trânsito caótico de Guarapari. Eu acho que a cidade tem mais semáforo no Brasil, que eu nunca vi tanto semáforo. Problema, resolve como? Mete o semáforo. E quando não funciona, flui melhor. Pois é. O Amaral, tem uma outra questão dentro dessa questão do transporte coletivo aqui. Você continua aqui na tarifa zero, transporte coletivo, você coloca o seguinte: estruturação de faixas exclusivas de ônibus nos eixos principais. Há um tempo atrás, eu conversava com um advogado, amigo meu, e ele falou o seguinte: Fabiano, aqui tem uma situação muito simples da gente definir o caos do trânsito de Guarapari. Ele disse o seguinte: em 20 anos, não, na época foi menos, mas hoje vamos botar aí 30 anos, já tem uns 20 que ele falou isso comigo. Ele falou o seguinte: vê o número de carros que hoje tem em Guarapari e o quanto cresceu nos últimos 30 anos, estou colocando mais os outros 10, né? E vê quais as vias alternativas que foram criadas. E ele falou o seguinte: aumentou o número de carros e as ruas são as mesmas. E eu conversava um tempo atrás com o Pedro Ribeiro, que é o Pedro presidente, nosso querido amigo lá do Detran, e ele disse o seguinte: se todos os carros registrados em Guarapari estivessem aqui, ninguém andava. Travava tudo. Então, aí, quando você fala aqui de estruturação de faixa exclusiva de ônibus, teria que mexer, como o arquiteto urbanista está aqui, teria que mexer no sistema viário, né? Sim, mas a intenção é essa. Guarapari precisa se modernizar, gente. Guarapari é uma cidade que não se desenvolveu, Guarapari só inchou. Sabe, Guarapari é uma cidade que inchou dentro de da mesma malha viária de sempre. Sabe, a gente hoje tem 20 vezes o número de carro que tinha nos anos 90. Sabe, a população de Guarapari, ela praticamente triplicou do início dos anos 90 para cá. Sabe, não foi construído nada. Então, um assunto muito polêmico também, que envolve essas vias expressas, corredores exclusivos para ônibus, passa pela desapropriação não, porque é nosso, é do município, mas pela extinção do aeroporto de Guarapari. Aquele espaço ali. O que acontece? A gente tem um aeroporto que serve para 2, 3 pessoas dentro da cidade. E olhe lá se servir. Aonde pousa um avião uma vez ou outra. Sabe, aviões particulares. A gente tem também uma proposta de encaminhar, é claro, o município não tem condição de construir um aeroporto. E eu acho também que não é prioridade do município ter um aeroporto. A gente tem um aeroporto a 50 quilômetros de distância. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que priorizar,
Em primeiro lugar, o que eu costumo dizer, tem várias pessoas quando fala do aeroporto, acabam, mas ele quer acabar com o aeroporto. Cara, a gente não tem ônibus na cidade direito. Verdade. E quer ter avião. Não, e foi interditado várias vezes o Pois aeroporto, é. né? Então, olha só, aquela área do aeroporto poderia se tornar uma via expressa que ligaria desde Santa Rosa até a rodovia João dos Santos Neves. Verdade. Sabe? Até E já desde era antes, ainda, né? até desde antes. Hoje a gente tem aquela Avenida Paris que se estendeu, Sim. sabe? Que a gente poderia utilizar toda essa área para expansão urbana. Mas, Amaral, até te interrompendo, você falou que Guarapari inchou, não se desenvolveu, mas nós temos assim uma questão cultural ainda É isso que eu ia falar. do Maratimba, que, por exemplo, você trabalha em Vitória, né? Você vai todos os dias e volta. E é normal, assim como muitas outras pessoas que eu conheço, né, que trabalham em Vitória e que estudam em Vitória, que vai e volta todo dia. Em Vitória, para não ir muito longe, em Vitória você sai lá da Reta Penha, você está, e você vem, por exemplo, até a Cedu a pé, você não vem? Sim. Aí a gente, eu pelo menos, já fiz esse trajeto várias vezes. Ó, já andei pouco, né? Então, Também. assim, é tranquilo. Mas aqui a gente pega um ônibus ali no antigo estádio para saltar aqui na pracinha, pelo menos mesmo. Para atravessar a ponte. Pra atravessar a ponte. Porque muita gente acha longe. É. Sim. Aí você anda da Cedu até o Banco do Brasil na Rede da Penha, até o Boulevard, até o centro da praia, até a Cefatura, que é um pouquinho mais à frente, a pé. Tranquilo. Então tem essa questão cultural de se mexer, Sim. sabe, na mente das pessoas, assim, não mexer, desculpa. Esclarecer, educar, né? Porque A própria Rodovia do Sol ali já fala, vai ser mão única, já dá um problema. É, Tô isso, mexendo aqui, porque né? eu ia chegar lá. Não sei se lá. vocês lembram, mas teve um tempo que foi mão única. Foi. Acho que durou Foi. pouco, né? Durou pouco tempo. Durou pouco Se tempo. não me falha a memória, Mexe. ainda na época Do Gilberto Conrad, ou Morena. não sei, ou Morena, Morena, mas foi foi nessa mão época, única. nessa- Mexe com um monte de gente. Isso, mexe com comércio, mexe com tudo. Mas o interessante é o quê? A gente não tem que pensar apenas em carro e ônibus. A gente tem que pensar também em outros modais para a cidade. Então, por exemplo, as ciclovias para bairros de trabalhadores, porque muita gente sai do Kubitschek, às vezes do Ipiranga, para ir de bicicleta até o trabalho, que às vezes é em Nova Guarapari, em Meaípe, e antes, agora tem uma ciclovia ali na frente da praia, na Rodovia do Sol. Mas até ele chegar àquela ciclovia ali, ele tem que disputar um espaço com carro. Jogo de com vida ou ônibus, morte. isso aí. Salve quem puder. Isso aí. Então, o que acontece? Guarapari tem uma outra característica que poderia proporcionar um meio de transporte também que as pessoas não debatem muito na cidade, que é o aquaviário. Tá? Então está no nosso programa de governo também. Eu diria que não debatem muito, não. Se Não debatem. Se não me fala, nunca debateram. Não. Você já falou esse assunto aí, nós temos um grupo lá em comum de amigos e a Amaral já falou sobre isso. Eu acho interessante, né? Pois é. Então o que acontece? Guarapari é praticamente uma ilha. É uma cidade cercada por um canal. Um canal navegável, um canal que liga vários bairros, que separa vários bairros que poderiam ter uma comunicação Rápida. relâmpago. Olha o que a gente estava conversando no início, a situação do Camurugi. Sabe? Se houvesse um transporte aquaviário no Camurugi, para atravessar para Olaria, por exemplo, 5, 10 minutos. E outra coisa, e o visual? Imagina o entardecer, você saindo do trabalho, dá até uma relaxada, né? Pois é. Outra coisa, você falou disso aí. O aquaviário de Vitória, que funcionou na minha infância, eu cheguei a andar ali. Quantos anos demorou para voltar? Para voltar. Nós estamos falando de uma capital do estado. Então, assim. O turismo é importante o também. turismo é importante. Então, você vê assim, esses debates não são levantados. Mas você sabe por quê, Fabiano? Porque as pessoas que o eleitor escolhe
infelizmente, elas não são igual ao eleitor, igual a maioria dos eleitores. Elas não andam de ônibus. Elas não precisam do transporte público coletivo. Elas estão lá no conforto do ar-condicionado do seu carro e não estão espraguejando o trânsito, mas não estão nem aí para mudar essa alternativa porque ele está dentro do ar-condicionado do seu carro. O dia, se essas pessoas enfrentassem um Transcol lotado, se elas enfrentassem um ônibus municipal de Guarapari lotado, que aqui não tem nenhum com ar-condicionado, num dia de verão, 6 horas da tarde, indo lá para o Trevo de Setiba para pegar um Transcol, tudo engarrafado, passando ali no aeroporto onde trava tudo. Isso aí. Talvez essas pessoas pensassem nesses modais. E Fabiano, eu inclusive acho que a questão do aquaviário na região metropolitana, ela era até mais difícil do que um em Guarapari. Porque na região metropolitana envolve vários municípios, envolve pelo menos 3 municípios. 3 grandes 3 municípios. grandes municípios, Cariacica, Vitória e Vila Velha. Em Guarapari só envolveria Guarapari. Em Guarapari todo o canal faz parte de Guarapari. Ele só divide bairros. Então você poderia ter uma linha que fizesse Centro, Olaria, Rua da Marinha, Camurugi, Kubitschek, Concha d'Ostra, ligando pelo aquaviário. Olha a quantidade de carros, a quantidade de ônibus que a gente poderia tirar desse gargalo da ponte. Sem dúvida. A TAI, deixa eu registro aqui da participação das pessoas. A TAI está dizendo o seguinte: boa noite, gostaria de saber propostas para a juventude de Guarapari. Quando nos reunimos em praça, somos escorraçados por policiais. Se fazemos algum evento em praça, somos silenciados. Qual a sua proposta? Ele diz mais aqui: por gentileza, gostaria que minha pergunta fosse respondida. Vai responder agora. Vai ser respondida agora, Thay. Inclusive, ontem a gente estava debatendo bastante, lançando material aí, justamente sobre isso, Thay. O que acontece? Hoje, os equipamentos urbanos de Guarapari estão abandonados. E parece que ninguém pode usar. Sabe? Ninguém mais pode usar a praça. Sabe? Se a nossa juventude se juntar na praça, como a gente fazia antigamente para tocar um violão, por exemplo, hoje é para fazer um rap, alguma outra atividade dessa natureza. Como diz o capixaba, para fazer um rock, né? Para fazer um rockzinho ali, são expulsos. Então o que a gente pretende é regulamentar todo o espaço público de Guarapari e ocupar esse espaço público justamente com a juventude, justamente com os idosos, justamente com a sociedade de Guarapari. Por quê? Porque se a gente não ocupar, vai virar local de ocupação de gente em situação de rua. Sabe? Então por que hoje Guarapari tem uma população enorme de pessoas em situação de rua? Porque os espaços públicos estão abandonados. Exatamente. Não são utilizados. Sabe, a gente tem uma praça aqui em Muquixaba, onde ao invés de fazer um equipamento urbano como um palco, uma concha acústica, um skate park, alguma coisa assim, foi feito um chafariz que não funciona. E fez uma grade de ferro lá também. E do outro lado fizeram uma arapuca que prende pé de criança. Que a gente não sabe até hoje. Custou, se não me engano, quase 200 mil aquela quase 100 mil. Quase 100 mil, né? E eu não entendo aqui. Pois mas eu também não consigo. Já me disseram que aquilo ali parece que é o Pari. Rapaz, se aquilo ali é Pari, eu vou ter que voltar para a faculdade para estudar. Para a faculdade não, eu vou ter que voltar para o primário, rapaz, porque sabe? Então o que acontece? Essa ocupação das praças pela juventude, por idosos, pela sociedade de Guarapari em geral, pode fomentar o comércio. Por quê? Sem dúvida. Porque essa movimentação não seria só nas praças centrais, seria nas praças das periferias também. Sabe, onde a pessoa não tem nenhuma opção de lazer. Agora, Amaral, você está falando, desculpe te interromper, para a gente fazer umas perguntas aqui, no sentido de: você é um homem da história. No outro dia eu até publiquei no portal a foto da Casa da Cultura. A gente vê a juventude aí, nós estamos aqui com artistas aqui nos bastidores. Você, o
Você é um cara que milita na área de história, eu gosto também. E aí eu vou perguntar para o historiador Amaral, não só para o candidato, aonde está indo a história, para onde vai? Porque nós temos 20 anos de uma gestão que, largou. E aí, né, você responde também como candidato. O que fazer para recuperar a nossa história? Nossa memória. Nossa memória. Olha, Na Casa do Cultura, outro dia se falava lá do teatro, nós tínhamos um teatro. sim, Né? sim. E, enfim, como é que é sua visão para resgatar? Porque a gente não quer, como diz a música de Titãs, né? A gente não quer só bebida, a gente quer diversão, balé. Bebida, diversão e arte. Isso. Qual é a proposta do pessoal e qual a sua visão disso? Olha, Wilker, eu acho que vocês foram muito generosos em falar que a nossa história ela está abandonada, ela tem que ser recuperada. Eu vou mais a fundo, eu acho que a nossa identidade ela foi muito mexida nos últimos anos, principalmente. Por quê? A gente tem uma gestão que não tem identidade com a cidade. A gente está numa cidade que tem grandes construtoras e a gente tem nossos imóveis históricos, que são poucos, caindo. Que estão caindo. Não sei se isso é uma estratégia para justamente apagar essa memória e ficar mais fácil de você vender a cidade, como a cidade está sendo vendida hoje. Sabe? Mas é lamentável a gente ver a Casa da Cultura, que é um dos únicos imóveis do século XVII que existe em pé. A Casa da Cultura ela foi construída em 1675. Aí fala com autoridade um historiador. Pois é, para ser a primeira sede da Casa de Câmara de Guarapari. O que é uma casa de câmara? A Casa de Câmara, Wilker, o que acontece? No período colonial, toda cidade que era elevada a vila, como no caso de Guarapari, Guarapari passou a ser vila em 1679. Certo. Guarapari passa a ser vila. Guarapari é a terceira vila mais antiga do Espírito Santo. Então deixou de ser aldeia, que tinha uma administração jesuítica, e vira vila, passa a ter uma administração civil. Para ser uma vila, era necessário ter 3 equipamentos básicos, que era casa de câmara, cadeia e pelourinho. Então a casa de câmara, para mostrar que aqui as leis de Portugal valiam, a cadeia para mostrar para os homens brancos que aqui tinha justiça, e o pelourinho para mostrar para os escravos que aqui tinha justiça. Mas a justiça daquela época da escravidão. Sim. Né? Então, o poder legislativo, ele é o primeiro poder que se instala no Brasil. É o primeiro poder que se instala em Guarapari. Então, a nossa Câmara Municipal, ela existe desde 1675. E era ali naquele prédio da Casa da Cultura. Era ali naquele prédio da Casa da Cultura, que funcionava a Casa de Câmara e cadeia. Entendi. E na frente o pelourinho. Na frente era um braço de mar ali onde é a praça. Onde é aquela pracinha no Pelourinho. Era o pelourinho. Ali era o pelourinho. Sabe, ali era o centro da vila. Então hoje a gente vê aquele imóvel na situação que ele se encontra hoje, e olha que ele já foi ocupado das mais diversas formas. Sim. Eu me lembro daquilo como biblioteca. A minha lembrança Cheguei lá com a biblioteca. Não, eu também. Sim, eu também cheguei lá. Até uma vez que eu cheguei lá para consultar uns livros e tinha dado uma chuva e tinha acabado praticamente com todo o acervo da biblioteca. Meu Deus do céu. Sabe, a biblioteca... Hoje Guarapari praticamente não tem biblioteca. Não tem. A gente tem um cantinho no centro Esportivo. Isso. com alguns livros que sobraram da biblioteca. Sabe, então é um município que eu não sei nem como é que conseguiu essa nota no IDEB agora. Sim. Um município que não tem uma biblioteca pública. Sabe, se a gente conseguiu essa nota no IDEB agora, com Amaral prefeito, isso aí vai cada ano subindo mais. Por quê? Porque a gente vai investir no conhecimento básico do município. E os nossos imóveis históricos vão ser fonte de conhecimento. Então, por exemplo, a gente hoje trabalha em Guarapari, a atual administração, ela trabalha com aquela visão de que Guarapari é de 1891.
Essa questão da idade, né? Sabe, por que emancipação política? Guarapari não teve emancipação política. Volto a frisar mais uma vez. Por quê? Porque Guarapari nasceu aldeia, evoluiu para vila e evoluiu para cidade. Guarapari não pertencia a um outro local. Aí, mas Guarapari já pertenceu a Anchieta. Não. Guarapari já pertenceu à comarca de Anchieta, que é diferente, é uma administração jurídica. Mas Guarapari tinha sua administração, sua prefeitura, Anchieta tinha sua prefeitura. Então, por exemplo, hoje, com a redução do número de comarcas que foi feito pelo Tribunal de Justiça no Espírito Santo, Alfredo Chaves, por exemplo, perdeu a comarca e passou a ser comarca de Guarapari. Mas Alfredo Chaves continua tendo a administração municipal de Alfredo Chaves, independente. Amaral, desculpa te interromper, mas eu estou preocupado aqui com uma coisa. O meu telefone da bateria tá fraca e tem algumas pessoas mandando perguntas. Os comentários, né? Comentários aqui. O Deus Edino diz o seguinte: vou olhar aqui no outro. Ele disse: voltando ao assunto da redução de congestionamento, entendo que precisamos com urgência de uma ponte para interligar Muxaba ao centro. Esse é um ponto. E a Márcia Fialdini voltou a comentar aqui, dizendo: Amaral, qual a sua proposta de melhoria de atendimento dos postos de saúde que viraram cabide de empregos e fazem desserviço à população para trocar uma receita é uma burocracia e ainda compramos a medicação? Pois Bom, é. Primeiro a questão da ponte. Beleza. Primeira questão da ponte, eu já falei aqui, aproveitar para o gancho, que em 1986 foi construída essa ponte que tem o retorno do centro para cá. Sim. E eu já disse aqui, volto a dizer, se Graciano não tivesse feito, ninguém teria feito. Nós estaríamos num caos muito pior. Uma ponte só, né? Uma ponte só. Muita gente não sabe que são duas pontes. Isso aí, duas pontes. Quando a gente fala de terceira ponte, onde que é a segunda? Isso aí. Exatamente. Então, essa é uma questão para a questão viária, um ponto para a questão viária crucial. Sim. Né? Então, só para deixar o meu comentário também, e a Márcia falou da questão dos postos de saúde. Tá, é o Deuselino, né? Deusedino. Deusedino, é o seguinte, eu acho que mais uma ponte para o centro seria agravar ainda mais o caos do trânsito no centro. Acho que uma ponte interessante seria aquele projeto que já existe, de uma ponte lá no final do Itapebuçu. Só um registro aqui, Amaral, você que é historiador, acho que vale o ponto. Eu tinha 6 anos de idade, tem quase 50 anos, quando eu vi a primeira, o pessoal falava, meu avô falava, na picada, no meio do mato, abriram uma picada no mangue ali, na hora que você vira para pegar o manguezal de Camurugi ali, que está bem ralo até, por sinal, ali, e aí mostraram, tinha uma placa grande, aqui vai ser a outra ponte de Guarapari, pegando ali. Depois disso eu vi, que eu morei 19 anos em Camurugi, então depois disso eu vi várias outras demarcações, a última pega ali onde é o estaleiro, no Itapebuçu, ligando a Olaria. Só para registro, que você é historiador. Sim. Então pra... Pois é, Fabiano, eu acho não, né? Pelo que a gente entende da cidade, isso tudo tem que haver estudos de impacto urbano, de fluxo de veículos, estudo ambiental, porque você vai mexer com manguezal, tanto do lado de cá como do lado de lá, mas Guarapari precisa de respirar, sair desse sufoco que é o caos causado por apenas essas duas pontes. A gente precisa de intensificar esses estudos para que essa ponte realmente saia do papel. A gente não pode fazer como... Eu estou falando de 50 anos, hein? Pois é, a gente não pode fazer como aconteceu lá no interior, que esperaram que o agricultor familiar, o pequeno agricultor familiar da região de Buenos Aires, grande parte dele vendesse suas propriedades para embelezar Buenos Aires. Sabe? Então a gente tem que parar em Guarapari com essa mentalidade especulativa imobiliária. Então a gente tem que fazer o benefício, seja no bairro aonde moram as pessoas mais humildes, seja no bairro onde moram as pessoas mais abastadas. Se ali tiver que passar uma rua, essa rua tem que passar. Se ali tiver que passar uma ponte, essa ponte vai ter que passar, mas ela vai ter que ser feita. A gente não pode mais ficar se escondendo atrás de papel, atrás de projetos. Vai ser aqui, vai ser ali. Para vocês terem ideia, existe uma rodovia, por exemplo,
que é a ES-388, que ela começa ali na Barra do Jucu, em Vila Velha, do lado do Aeroclube, daquele supermercado novo que tem do lado do Aeroclube, passa por dentro de Terra Vermelha, já está quase toda pavimentada, até a BR-101, e ela continua por Amarelos, vai para Rio Claro e termina na frente da igreja da minha comunidade, Essa é a de Rio rodovia? Calçado. É S-388. Essa rodovia, por exemplo, ela já foi mudada de traçado várias vezes quando chega em Rio Claro. Entendi. Sabe, cada vez que parece ou para beneficiar alguém ou para inviabilizar a construção dela. Sabe, mas vão criando esses subterfúgios. E assim acontece com essa terceira ponte de Guarapari. Sabe? Mas é fato que nós precisamos ir atrás dos recursos do governo federal, do governo estadual e construir a terceira ponte de Guarapari. A Márcia falando da questão dos postos A de saúde. a questão da saúde. Um abraço para você, Márcia, muito obrigado. Uma das coisas que a gente prevê, Márcia, dentro da questão da saúde é a construção de mais 2 UPAs em Guarapari. A gente vive uma saúde precária no município, isso não é novidade para ninguém. Foi inaugurado um hospital agora, mas isso não quer dizer que vai haver melhoria de saúde no município, até porque a saúde é ausência de doença. Ainda, né? Pois é, que não está funcionando ainda. E até porque saúde não é hospital, não é sinônimo de hospital, não é sinônimo de posto de saúde, não é sinônimo de UPA, nada disso. Saúde é sinônimo de ausência de doença. Então a gente tem que pensar, em primeiro ponto, nisso daí, na saúde preventiva. Mas a gente pretende democratizar, Márcia, a gestão das unidades de saúde, Certo. com eleição para coordenador, pelo usuário e pelo funcionário, tá? Eleição para o coordenador das unidades básicas, da UPA, de todo o equipamento de saúde, assim como a gente defende também para a educação a eleição de coordenadores e diretores das escolas. Então, o que acontece? Nas nossas propostas estão também a construção de uma UPA em Santa Mônica, Certo. e uma UPA no Bela Vista, para atender a toda essa população que precisa se deslocar do Bela Vista, por exemplo, de São Gabriel, de Fátima, até o Ipiranga, atravessar toda a Muquiçaba, todo o centro da cidade, ou então alguém se deslocar de Santa Mônica para cá, atravessar todo o aeroporto, todo o Muquiçaba e todo o centro da cidade para ir numa UPA. Agora, Amaral, aproveitar que você está falando de saúde, eu vou perguntar mais aqui. Vamos fazer uma apanhada aqui. Na verdade, nós tivemos uma polêmica aí na cidade, 2 dias, né? Onde um candidato falou sobre a questão do autismo, né? E segundo ele, uma fala que eu acho, vamos botar assim, Inapropriada. inapropriada. Obrigado, Fabiano. Eu ia falar uma coisa Mas diferente, né? Mas inapropriada, que o autismo é uma fatalidade. E aí eu queria saber qual é a sua visão dessa questão das pessoas, né? Que têm os seus filhos atípicos, suas dificuldades, os filhos com transtornos, os filhos especiais, as palavras que a gente popularmente fala, né? Então, como é que você vê uma frase dessa questão, esse, né, vamos dizer assim, desconhecimento? E na verdade ele misturou tudo. Acho que ele quis falar da questão dos professores que estão, né, estressados, etc. E falou do autismo, enfim. Fez uma mistura, com todo respeito a ele, né, e toda a equipe, pessoas que eu conheço, que eu gosto, mas foi uma fala inapropriada. Mas como é que é a sua visão, Amaral, disso aí? Wilker, eu acho que é uma fala desumana, que mostra o despreparo total de uma pessoa para ocupar um cargo tão importante como é o cargo de prefeito. Tá? Porque é desumano, é triste. Eu sou avô de autista. Meu neto tem 4 anos de idade, ele é autista em nível 3 não verbal. Então eu sei o que é isso. Meu neto não deixa ninguém doente, não. Tá? Meu neto não é o causador de doença. O causador de doença é o político ineficiente. Alegria, né? Sim. O causador de doença do professor é o político ineficiente. Tá? Esse mesmo candidato, ele foi vereador
é deputado estadual, e será que ele se preocupou com o professor antes? Será que ele se preocupou com o professor adoecendo antes? O professor não adoece de hoje, não. Ele não adoece por causa da criança autista, não. Ele adoece por causa da condição de trabalho dele. Ele adoece porque ele tem que dar aula em 2, 3 escolas por dia para ter uma renda. Com salas lotadas. Com salas lotadas. E com um salário que às vezes não é sequer o piso nacional. Sabe? Então, o candidato, ele deveria ser mais humano um pouco e mostrar dentro da proposta dele coisas inclusivas, não excludentes. Então, as crianças com espectro autismo, com síndrome de Down, com outras necessidades, elas têm que ser acolhidas. Elas não têm que ser vistas como uma fatalidade. Fatalidade é gente ruim na política. Bom, Fabiano, tem mais comentários aí? Olha, corta lá. Deixa eu cortar aqui. Que a gente tem que jogar nas duas aqui somos nós mesmos. A gente corta ali, a gente fala aqui, comenta, lê o comentário. A Vânia Maria Souza dando boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, Vânia. Falar nisso, Fabiano, antes de você terminar de falar da Vânia, quero mais uma vez agradecer o Amaral. Né? Nós tínhamos uma outra programação, Amaral, de entrevistados. Os dois aí, com questão de agenda, não puderam vir. E você prontamente aceitou vir nos dar entrevista. E quero agradecer ao Fabiano também, que é um parceirão. Vai estar na TV Sudeste rodando as entrevistas. Mas assim, agradecer você por vir aqui, respeitar o nosso veículo, os nossos veículos. E a gente estava querendo fazer entrevistas com os candidatos há muito tempo, em outras oportunidades. Agora que eu não sou mais candidato de nada, nem quero ser, nem eu quero ser de nada. Eu posso entrevistar todo mundo, posso botar minha cara, posso ficar à vontade. E agradecer você por vir aqui, né? Já estamos caminhando para o finalzinho da entrevista. Mas agradecer a você e as pessoas que estão participando aí, Fabiano. Dando nossa. Tivemos uma dificuldade, porque queríamos jogar no YouTube, eu acho que funcionou, né? Funcionou muito bem. Então, para todo mundo, bota na sua televisão lá e vai assistir a entrevista. Certamente tem gente assistindo na televisão. Pela televisão, sem dúvida. Então é isso, muito obrigado, agradecer ao Fabiano e ao Amaral. Com relação à saúde, vou continuar, não sei se o Fabiano vai perguntar alguma coisa. Aí eu vi aqui, eu gostei dessa, achei interessante, eu não tenho problema falar. Eleição para as unidades de saúde, muito interessante, mas vai dar uma... Rapaz, você sabe por quê, Wilker? Porque geralmente a coisa pública tem dono aqui em Guarapari. Sabe? Então tem aquela pessoa que é o dono daquele posto de saúde, tem aquele político ali que ele administra o controle das consultas. Sabe? Isso é público e notório, isso todo mundo sabe em Guarapari, que a fila é sempre furada se você não for amigo de fulano ou de Beltrano. Isso aí, verdade. Sabe? Então, vai sim, mas a nossa intenção é essa, é fazer essas pessoas pularem mesmo. Elas vão pular porque elas vão ter que trabalhar, se for efetivo, vai continuar trabalhando ali, mas sem esses privilégios. A gente vai colocar, o que a gente pretende é que pessoas técnicas assumam, gestores capazes, porque às vezes você está numa unidade de saúde que tem um gestor ali super capaz de estar gerindo aquela unidade, sim, que conhece tudo, mas por não agradar ao político, ao prefeito, ao secretário, ao vereador, nunca vai ocupar esse cargo. O Deus Edino aplaudiu aqui, né? Botou palminhas aí, né? Obrigado, Deus Edino. Pelo que você tem colocado, e a Márcia falou mais uma vez aqui, comentou mais uma vez. Bom que você pensa em uma UPA para Santa Mônica. Somos uma população esquecida, somos gigantes. Deixa eu cortar aqui. Santa Mônica, a região de Santa Mônica, Pontal de Santa Mônica, a região norte, vamos colocar assim. Região norte. É gigantesca. Sim. Quem passa na Rodovia do Sol não vê. Não imagina o que tem ali para dentro. Tem ali para dentro. E abandonada. Abandonada, assim como, por exemplo, o Világio do Sol. Sabe, Világio do Sol, gente, aí vamos um pouquinho para a história de novo. Sim. O Világio do Sol é um dos problemas fundiários mais antigos de Guarapari. E isso causa um transtorno gigantesco para a população do extremo norte de Guarapari, não só Világio do Sol. Világio do Sol, aquela região toda ali, Recanto da Sereia, toda essa região. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha briga por causa do pedágio. Felizmente o pedágio
acabou, uma coisa boa aí que foi feita pelo governo do estado, mas a região continua abandonada. A região continua abandonada por quê? Porque no final dos anos 50, um prefeito de Guarapari, numa canetada, ele autorizou que uma empresa de Minas Gerais, se eu não me engano, empresa Minas Espírito Santo, Empreendimentos Minas Espírito Santo, se eu não me engano esse nome, loteasse o que era chamado de Praia do Sol. Mais de 10 mil lotes foram colocados à venda. Só que aquilo tudo tinha dono. Sabe? Então já existe um processo de uso capião de algumas famílias dali que tem início lá nos anos 30. No Village. Onde hoje é a região do Village do Sol, no extremo norte de Guarapari. Sim. Sabe? Desde os anos 30, anos 40, já existe essa reivindicação de posse dessas propriedades por parte de algumas famílias que ocupavam ali. E hoje, Village do Sol é um local onde os serviços públicos não chegam por causa da questão fundiária. Porque são bairros irregulares. Então a Cesam, por exemplo, não coloca uma rede de coleta de esgoto e de abastecimento do bairro. Verdade. Então a pessoa, cara, olha só o que é promoção da falta de cidadania, que as últimas administrações da falta, isso aí da falta, que as últimas administrações vêm promovendo em Guarapari nos últimos, vamos colocar aí, 50 anos. Sabe, eu não tenho que culpar a administração atual só, nem a passada, nem a retrasada, apesar dela estar aí há 20 anos. Sabe, mas são várias outras administrações que fecharam os olhos para o problema, principalmente do extremo norte de Guarapari, que é fazer essa regulamentação fundiária, porque hoje o morador dessa região, como ele não tem coleta de esgoto e abastecimento de água, ele tem que cavar uma fossa e um poço no quintal. Isso. E ele vai beber água contaminada. Exatamente. Isso aí que E aí vai aumentar o número de doença infecciosa e aí o ciclo nessa região. O posto de saúde aí vai para o. Isso vai aí. Isso que a Amaral está falando, quem me confirmou isso foi um funcionário da própria Cesam, que tinha um conhecido dele que mora lá, e chamou lá para ver a questão do poço de água, e que estava achando a água estranha, estava um cheiro diferente. E aí a família dele, os filhos, uma esposa e 2 filhos, toda vez adoecendo. Ele falou assim: cara, sua água está contaminada. É isso que você falou. Que o seu poço está do lado da sua fossa. Está contaminada a água. Por isso que as crianças vivem doentes. Será? Lógico que é isso. Então aí sim, confirma-se. O camarada não está falando mentira. Confirmado por mim que o funcionário falou. É isso. E eu não sabia dessa questão de que não chega porque é ilegal. Isso aí, porque não tem uma regulamentação fundiária. Só que já é uma área. Acho que aqui desculpa, falando dessa questão fundiária, Nova Guarapari, isso é Santarinda? Santarinda, também o mesmo problema. Também, a região sul também, condados também passam pelo mesmo problema. Condados. Sabe, então, o porquê que essas regiões são esquecidas? Elas só são lembradas a cada 2 anos que tem eleição. Exatamente. Aí se lembra, né? Pois é, aí lembra, aí vai lá o candidato fazer o churrasco, só que ele não bebe o copo d'água ali que pegar da torneira. Agora, ali, ele leva a água mineral dele. Você trouxe várias questões aqui, tipo o Fabiano dá eu quero aparecer também, Fabiano. Eu quero aparecer na fita também. Agora você trouxe várias questões que eu fico pensando assim, Amaral. Os desmandos, vamos chamar de desmandos, que Guarapari vive, 4 anos não dá para fazer, não dá para resolver, nem 8. Não. Tem que ser assim, eu acho que aí tinha que unir esquerda, direita, todo mundo que for governar, fazer um plano 2030 que tinha antigamente, né? Plano não sei o que lá, 2030. Porque o que você está falando, por exemplo, Edson, o atual prefeito, ele teve condições de fazer, porque ele ficou. Ele não gosta que fale, mas é mais ou menos 18 anos. 18 anos. Então, assim, são demandas extremamente necessárias que demandariam tempo, não é isso? O Wilker, o que acontece? Você não precisa se perpetuar no poder para que isso aconteça. O que a gente precisa são de políticas de Estado. Tá? A gente precisa de mudar
Em primeiro lugar, a nossa mentalidade. A gente precisa entender que a cidade, ela tem que funcionar para todo mundo. A cidade não é o que você pensa, né? Isso. A cidade é o que ela acontece no dia a dia. E a gente tem que pensar que todos nós temos direito à cidade. Sabe? Desde o mais pobre ao mais abastado tem direito à cidade. Sabe? Então hoje nós temos uma cidade que exclui o mais pobre. Aí vai lá e pinta a rua dele de preto e ele fica satisfeito. Por quê? Porque ele nunca teve a rua pintada de preto. Antes era na poeira. Agora não, agora eu passei um asfalto, que administração maravilhosa. Mas o serviço não chega até ele. O serviço não chega. Então o que nós precisamos é mudar a mentalidade das pessoas em Guarapari, principalmente da classe empresarial. O porquê, eu não consigo entender por que as pessoas não querem que os mais pobres tenham o mínimo de dignidade. Sabe, que é pegar um ônibus, que é ter um serviço de saúde decente, ter um fornecimento de água, ter uma coleta de esgoto, sabe, ter emprego, Sim. poder andar na rua com segurança, sabe, sabe, tirar essa carga de cima dos mais pobres. Que a gente precisa disso. E isso não quer dizer que os grandes empresários de Guarapari vão parar de ganhar dinheiro. Não, muito pelo contrário. Aí que eles vão ganhar mais dinheiro ainda, porque a população mais pobre vai poder ser cliente deles. Só mais um comentário aqui do Deus Edino. Agradecer ao Deus Edino e aos demais também. Deus Edino está acompanhando mesmo. Pois é, que bom, Deus Edino, obrigado. Obrigado, porque essa colaboração é fundamental para que a gente desenvolva o programa desse nível, né, de um alto nível. E ele está dizendo aqui o seguinte: hoje várias famílias são afetadas não só pela questão fundiária, mas pelo fato do Parque Paulo César Vinha. O Estado não criou uma zona de amortecimento. A Vânia Maria Souza diz o seguinte: tem uma visão negativa em relação à falta de laboratório municipal, onde a prefeitura tem que pagar pelos exames em laboratórios particulares. Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, Vânia, isso aí, essa terceirização da saúde, ela é uma prática muito comum no Estado. E muita gente apoia esse modelo. Guarapari é uma cidade que tem condição, sim, de ter, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, laboratórios trabalhando ali dentro. Sabe, hoje, uma pessoa vai à UPA, ela tem que sair para fazer um exame de sangue, ou então tem que esperar para que esse exame seja feito. Coisa que poderia, se você vai, por exemplo, em Vila Velha, o exame é feito ali dentro da própria UPA. Você não precisa sair de lá, você é atendido pelo mesmo médico no mesmo dia. E você já sai de lá com diagnóstico, você já sai de lá com remédio. E a gente está falando de uma coisa chamada SUS, Sistema Único de Saúde. Por que funciona em Vila Velha, aqui no nosso lado ao norte? Por que funciona em Anchieta, aqui do nosso lado ao sul, e em Guarapari não funciona? Falta de gestão. Sem dúvida. Amaral, desculpa, talvez eu não tenha visto aqui, eu procurei aqui no seu plano, mas com relação ao esporte, a gente vê assim uma pasta hoje, assim, que é uma pasta muito carente. Sim, nós temos. O recurso alocado não chega, é pequeno e ainda não chega, né, ao atleta. Pois é, nós temos propostas para o esporte, sim, principalmente para os esportes de areia também, que estão crescendo a cada dia mais, sim, em Guarapari. A gente precisa de equipamentos para esporte, a gente precisa também de incentivar, mas tudo isso que a gente está falando, Fabiano, passa por um processo que deve ser prioritário dentro do município, que é o quê? Que é concurso público. Sabe, se Guarapari não realizar um concurso público, o esporte vai estar carente, a cultura vai estar carente, a saúde vai estar carente, a educação vai estar carente. Então o que acontece? A gente precisa de concurso público, contratar professores de educação física, por exemplo, para atuar nas praças. Não adianta nada, Wilker, você fazer uma academia popular, que coisa linda colocou na praça, se não tem ninguém ali para orientar o exercício. A pessoa pode até se prejudicar muito mais do que não fazer o exercício.
Minha filha, toda vez que vê uma academia popular em outra cidade que a gente vai, ela acha que é para brincar. Pois é, acha que é um brinquedo da praça. A gente tem, por exemplo, hoje tem um grupo de natação na Praia do Meio, que o Bira, meu amigo, filho da professora querida Arizonas, que faleceu há pouco tempo atrás, pratica com o Rica aqui do Itapebuçu, dando aula ali. A gente tem que incentivar cada vez mais esse tipo de prática, que não é só uma prática esportiva, mas também é uma prática de saúde. A gente tem a canoa havaiana, que cresce a cada dia. Sim, sim. Sabe, temos atletas de Guarapari que já são atletas de ponta. Exatamente. Sabe, então a gente precisa que o município crie uma modalidade, por exemplo, de Bolsa Atleta Municipal. Sabe, a gente vê um monte de atletas do município fazendo vaquinha para ir competir no Rio de Janeiro, porque o município não apoia. Sabe, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Às vezes pode ser um atleta revelação que está ali, que não se revela, porque o município não está nem aí para ele. Sabe, então a gente tem que tirar aquela visão de que esporte é apenas futebol. Não, o esporte é além do futebol. Tem toda uma prática, tem o surf, tem o skate, tem o bicicross, tem a bike aí, que o pessoal faz muito hoje para as montanhas. Sim. Tem os esportes de areia, de praia, o futebol de areia, o futevôlei, o frescobol, que hoje em dia até gourmetizado, agora é beach soccer. Beach soccer. Não, eu sou jogador de frescobol mesmo, para mim eu sou mais raiz. Então a gente precisa de intensificar cada vez mais a prática de esporte. Isso é saúde. E, inclusive, Fabiano, complementando isso daí, tem uma proposta nossa também que inclui pessoas com deficiência. Olha, a gente tem pessoas em Guarapari, moradores de Guarapari, que nunca foram à praia. É verdade. Por quê? Porque não consegue chegar na praia. O projeto que tinha nesse sentido não durou, acabou, né? De cadeiras anfíbias, né? Pois Isso problema. Isso é o acesso, é desde a hora que ele sai de casa. O acesso para quem anda já é difícil. Eu ia falar isso agora. Aí. Para quem não tem. Você pega um idoso que quer ir na praia, em determinados lugares ele não tem condição. Não tem condição de descer. Olha, eu, por exemplo, eu posso falar de experiência própria. Eu já tive mobilidade reduzida. Eu sofri um acidente em 2015, eu fiquei 2 anos para me recuperar. Inclusive eu disputei a eleição de 2016 de bengala. Verdade, eu estava com minha tíbia toda triturada. E ainda tive que fazer uma cirurgia durante a eleição. Sabe? Então eu sei o que é se locomover numa cidade como Guarapari. Mas eu ainda tive o privilégio de me recuperar, de hoje não ter sequela nenhuma. Mas e aquela pessoa que não tem esse privilégio? Sabe, que é uma pessoa com deficiência. Ela não vai à praia. Olha só, a gente tem mais de 50 praias. A gente recebe milhões de pessoas em Guarapari para vir na praia. E a gente não propicia essa dignidade, essa cidadania a moradores da nossa própria cidade. E é uma coisa que não custa caro. É uma coisa barata. A gente pode treinar os guarda-vidas para estar trabalhando com esse público. E guarda-vidas que trabalham as milagres situações, cara, isso aí, isso aí. No peito mesmo. Pois é, e a gente vai valorizar o serviço de guarda-vida. Inclusive, uma das nossas propostas é que os guarda-vidas de Guarapari atuem também em lagoa e cachoeiras. Importante. Sabe, o que adianta a gente... O que adianta a gente pegar e começar a promover as nossas cachoeiras largando tudo para lá? Sem segurança. Né? Sem segurança nenhuma. A gente tem, por exemplo, a Cachoeira de Pernambuco, em Rio Calçado, que a gente pretende transformar numa unidade de conservação. Sabe por quê? Porque do jeito que está lá hoje, é um turismo que acaba sendo um turismo predador. Você chega lá, é um monte de lixo, uma desordem total. E até te interrompendo, desculpa, Amaral. A gente está caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista. E eu queria falar disso aí que você falou. Eu queria falar de turismo. Para a gente finalizar. Sei que tem muito assunto que a gente não conseguiu tocar. Tá em 1h30. Em 1h30. Tá o programa de governo aqui. Depois eu vou disponibilizar para os nossos leitores também. De Fabiano Cortão. Cadê? Vamos lá, aparecer aí, Fabiano, vamos lá. Também, poxa. Mas eu queria falar de turismo, Amaral. Eu vi aqui que você tem que instituir o plano
plano municipal de turismo, criação de corredores temáticos. Mas assim, para você fazer uma pincelada, nem para a gente ir finalizando, né? Do turismo na visão do Amaral, do seu partido, para Guarapari. E que não sei se você pensa assim, mas todo mundo fala, o Guarapari tem que viver do turismo. Aí o outro fala, não é mais isso. E o que Amaral pensa? Wilker, o turismo, sem dúvida, é uma das maiores fontes de renda do município. Ele não é hoje mais o carro-chefe. Hoje Guarapari já tem uma vida própria, uma vida com comércio, com serviços, mas o turismo ele é uma receita importantíssima para a cidade. E repara uma coisa, todo ano a gente tem os mesmos problemas nas altas temporadas. Todo ano. Parece que a gente tem que inventar a roda todo ano em Guarapari. Então, por isso que quando você fala de turismo no nosso programa, a primeira proposta é o quê? A criação de um programa de turismo. A gente tem que ter número de pessoas que estão na cidade. Cidade superlotada, ela acaba trazendo prejuízo e não receita. A gente acaba tendo muito mais problemas do que benefício. Então a gente tem que sentar com a classe empresarial do turismo, associação de hotéis e pousadas, associação de bares e restaurantes, casas noturnas, para que a gente desenvolva um programa de turismo coerente para dentro da cidade, que faça com que o nosso turismo recupere aquele glamour que a gente tinha lá até os anos 80, que ficou para trás. A gente tem hoje, por exemplo, um empreendimento em Guarapari que compete com os próprios associados dele, que é o Sesc. Sabe, o Sesc tem, eu acho que umas 500 vagas naquele hotel dele. Olha só a quantidade de leito que tira da pousada, do hotel e que direciona para lá. Sabe? Então a gente tem que trabalhar, por exemplo, o turismo rural num modelo completamente diferente do que está sendo implantado em Guarapari. O modelo que está sendo implantado em Guarapari é um modelo excludente. É o modelo do magnata que sonha com um negócio, eu vou comprar um terreno lá e vou fazer isso lá, vou transformar Guarapari numa Nova Gramado. A gente não precisa ser Nova Gramado. A gente precisa ser Guarapari. Nós temos identidade própria. Buenos Aires tem identidade própria. Buenos Aires não precisa ser uma nova nada. Buenos Aires precisa ser Buenos Aires, com investimento ali, com investimento na agricultura familiar, no turismo baseado na agricultura familiar, assim como a gente tem Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante é o modelo de agroturismo mais famoso do Brasil, que está aqui do nosso lado. Um dos primeiros modelos de agroturismo no Brasil. Venda Nova foi notícia, desculpa, falando dos mais famosos do Brasil, no Fantástico, se não me falha a memória, início dos anos 90, já falava disso. Isso aí. Falando há mais de 30 anos. Mas por que isso, Fabiano? Por que esse sucesso dura tanto? Porque os empreendimentos de turismo rural em Venda Nova do Imigrante, eles não foram tirados das famílias que moram na zona rural. Eles não precisaram de vender suas propriedades para ir para a cidade e alguém com dinheiro comprar aquele terreno e colocar e transformar numa mina de ouro. Sabe? Essas famílias, elas viraram as protagonistas do turismo. Então hoje, por exemplo, você vai em Venda Nova, eu quero comer um socol, tal propriedade. Eu quero comer um queijo. Não, você vai em tal propriedade. Não, mas eu quero beber um vinho, tal propriedade. Eu quero uma cachaça, tal propriedade. Sabe, aqui não. Aqui está sendo construído, por exemplo, um mall que vai concentrar tudo nele. E vai sobrar o quê para o morador da região, para o pequeno proprietário? Ir lá trabalhar varrendo, trabalhar servindo, trabalhar na cozinha, quando ele poderia estar sendo protagonista disso. Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu comecei falando em tom de brincadeira, mas eu começo a perceber que, sei lá, de repente, eu tô assim, posso estar enganado, mas eu vejo que o Buenos Aires está se tornando um condomínio fechado. Daqui a pouco vai ter uma cancela lá embaixo, só vai subir quem tiver permissão, porque, como você disse, os moradores de lá, não todos, mas alguns já estão deixando Buenos Aires e está criando condomínio ali, condomínio lá. E
Daqui a pouco, um projeto desse que você falou, que está lá, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, vai virar um condomínio. Mas, prosseguindo aí, Amaral, turismo, que você estava falando, que eu te interrompi, Buenos Aires, turismo rural, Secretaria de Turismo, vai ser turismo cultura, vai ser só turismo, como é que você Não, pensa aí? Deixa eu só fazer um registro, desculpa antes, porque o pessoal fica aqui igual uma das... Tem que dar atenção ao pessoal aí, o então, voto tá aí, ó. Mas que bom, que bom. Pediu acho que foi a Thay falou, eu quero que minha pergunta seja respondida. Então a gente tem outras pessoas colocando aqui, mas agora agradecimentos, né? A Márcia Fialdini, gostaria muito de ver você eleito em Guarapari, vai ter um pontapé inicial numa nova gestão. E o próximo levar adiante brilhantes ideias e ter dignidade. Obrigado ao Portal 27 pela oportunidade de conhecer os nossos candidatos. Parabéns para vocês que nos acompanham. A gente que agradece. A nossa gratidão. E estaremos lá na TV Sudeste transmitindo o programa. Mas prossiga, Marlon. Só falando aqui da Thay, eu respondi sua pergunta, se foi aquela que foi feita no início. Ela respondeu, eu estou falando assim, porque de repente outras vão falar, eu quero que minha pergunta também seja respondida. Então, gente... Secretaria de Turismo. Pois é, a Secretaria de Turismo, ela vai existir sim. Ela é uma secretaria fundamental para a cidade. Ela tem que existir. Afinal de contas, como a gente está falando aqui, uma das grandes fontes de receita, uma das grandes fontes de renda para a população de Guarapari é o turismo da alta temporada. Calendário turístico, vocês têm esse projeto também? Sim, que tudo isso vai constar dentro do plano de turismo. Então, o que a gente precisa, o que eu vejo que é necessário é a gente separar a pasta de cultura da pasta de turismo. A pasta de cultura é uma pasta muito diferente da pasta de turismo. Tá? Então a gente pretende criar uma Secretaria Municipal de Cultura. Certo. A gente quer tirar a cultura do depois da vírgula. A cultura, geralmente nos municípios, ela fica sempre depois da vírgula, ou depois de um E. É Secretaria de Turismo, Lazer, Esporte e Cultura. Sabe? Então a gente vai separar isso. A gente pretende lançar, por exemplo, corredores temáticos dentro da cidade. Corredor gastronômico, corredor histórico, corredor natural. Tudo isso para que a gente discipline essas atividades turísticas dentro do município. E o secretariado, Amaral, como é que vai ser a escolha do secretariado? Você está num partido, né, vamos dizer assim, vocês estão numa luta e não tem coligação, não é isso? E como é que é a escolha? Vai ser técnico? Como é que vai ser isso? Wilker, nós temos uma felicidade muito grande de não ter essas coligações, porque a gente tem a liberdade de trazer pessoas técnicas e ao mesmo tempo que tenham conhecimento dentro da cidade. Não adianta eu importar um técnico lá de Minas Gerais com a visão do estado de Minas Gerais para querer implantar aquilo aqui. Seria eu estar, por exemplo, fazendo essa questão de transformar Guarapari numa nova não sei o quê. Não, a gente precisa de ter pessoas capazes, e isso Guarapari tem muito, cara. Guarapari, felizmente, a gente tem uma safra de boas cabeças no município, porque o município cresceu, as pessoas estudaram, as pessoas saíram, as pessoas voltaram. Eu, por exemplo, eu tenho o meu vice, é um arquiteto urbanista. Que está aqui nos bastidores. Que está aqui, o César Ivan. A gente tem uma candidata a vereadora, que é professora, que é artista, sabe, que trabalha com os conselhos da juventude, que é a DAI. A gente tem um candidato a vereador que faz produção musical, que é o Gabriel Arranz, sabe, que faz rap, que faz música, sabe? Então, então a gente pretende estar valorizando a arte local. É igual, por exemplo, uma vez quando eu trabalhava em Anchieta, a gente estava programando o verão que ia acontecer no outro ano. E eu fiz uma proposta para o Edival na época. Peraí, deixa eu só te interromper aqui, corta lá, Fabinho. Você trabalhava em Anchieta, você estava um ano antes planejando o verão, é isso? Geralmente. Rapaz! Geralmente a gente começava. Tem uma cidade na Noruega que não tem isso não. Pois não isso não. Mas é lá na Noruega, tá? A gente geralmente começava 6 meses antes, mas a gente já ia pensando bem antes. Então eu fiz uma proposta, pena que não foi
não foi aceito, mas eu entendo, que era o quê? Era a gente fazer um verão em Anchieta só com artistas capixabas. Então seria, eu até falei que seria o verão mais capixaba do litoral do Espírito Santo. Seria o dia D de Anchieta. Não, seria o verão V. Verão V. Então, porque o que acontece? A gente tem a iniciativa privada, as grandes casas de shows em Guarapari, que promovem os eventos de nível nacional, os grandes shows. A prefeitura deve, nesse período, ela deveria estar contratando a prata da casa. Por quê? Porque é o momento que as pessoas estão vindo para Guarapari. Então é o momento que a gente deve mostrar para essas pessoas o que nós temos de melhor. Sem dúvida. Os nossos artistas, os nossos músicos, é o momento que a nossa vitrine está iluminada. Então não adianta a gente estar com a nossa vitrine iluminada colocando um artigo nela que não é nosso. Sabe? Então a gente tem essa intenção também de estar promovendo o artista local, dando a ele dignidade, dando a ele a oportunidade de mostrar o trabalho dele. E para isso, para complementar, a gente tem um outro gargalo que acontece no verão, que penaliza muito os trabalhadores, principalmente das casas noturnas. Eu vou trabalhar, a minha esposa vai trabalhar, ou então eu não tenho esposo, eu não tenho marido, eu moro só com meu filho, com minha filha, que é criança. E onde que essa criança vai ficar para essa pessoa trabalhar? Então, uma das nossas propostas é uma coisa nova. Eu vi aqui, eu sei o que você vai falar. É uma coisa nova, mas que Guarapari não precisa, como eu já falei antes, sair copiando nada de ninguém. Não, a gente precisa de inventar soluções para problemas que nós temos. Que é creche 24 horas. Interessante. Não que a criança vai ficar ali o dia todo, vai morar lá. Toda. Não. Mas o pai, a mãe, que precisa trabalhar durante a noite, Trabalha numa mais, por exemplo. que trabalha numa mais, que trabalha numa lua azul, que trabalha numa pedreira, que trabalha numa grande casa dessa de show, até mesmo no litoral, na orla aqui da Praia do Morro, do centro da cidade, ter um local para deixar seu filho com segurança, suas crianças com segurança. Por quê? Porque a gente sabe que o maior número de violência contra a criança acontece dentro de casa. Acontece na ausência dos pais, geralmente por um conhecido ou por um parente. Então esses pais vão ter a tranquilidade de poder ir trabalhar sabendo que seus filhos estão em segurança sob a responsabilidade de profissionais da prefeitura. Bem remunerados. Bem remunerados. Olha, eu gostei muito dessa proposta, não sei porquê, mas é porque eu acho que eu tenho 4 filhos. Mas eu achei muito interessante, Amaral. Olha, Fabiano... Nós temos aí 1h45 minutos. Vamos encerrando, já passamos, extrapolando, mas dá um desconto porque no começo aqui a gente estava configurando aqui os detalhes, né? Não, já pediram. Tá, o César deu uma dica aí e realmente nos cobraram, né? Já cobraram. Nos cobraram, mas agradecer, Amaral, você por ter vindo aqui numa sexta-feira, né? Que não é fácil, né? Mas obrigado por ter vindo. Toda a equipe aí, a galera que veio nos acompanhar aqui na nossa live, com muita humildade, com muita. Vocês viram aqui a correria, faz isso, faz aquilo, que a gente mesmo não tem funcionário esse, né, Fabiano? A gente assovia e chupa cana ao mesmo tempo. Não tem uma equipe de retaguarda. Não tem, não. Já teve. Teve tempos atrás, mas a gente faz eu e o Fabiano, a gente faz com muito carinho, porque a gente ama isso aqui, né? Se pudesse ficar fazendo isso aqui o resto da vida, né? Mas pra gente é um prazer, Wilker, estar ocupando esse espaço, já que a gente precisa ocupar os espaços que os outros não estão ocupando. Sem dúvida. Aí. Sabe? Ou então que os outros, não quero ir lá não, porque o Portal 27 é pequeno, só não. Cara, pra mim vocês são gigantes como qualquer outro órgão de imprensa. Obrigado. Inclusive, o Fabiano, eu tenho o prazer, o orgulho de ter trabalhado com o Fabiano também na TV Sudeste, lá com Cultura Nativa, quando começou. Exatamente. Que era lá na TV Sudeste, eu e a Priscila, o Maurício, o Hermano, o professor Ivan. Exatamente. Não teve uma temporada, não. Pois é, começou na TV Sudeste, então a gente sabe o tamanho do desafio que é
para a imprensa local. Sem dúvida. 18 anos, né, Fabiano? Quase, né? 18 anos. E o espaço está aberto para voltar ao Cultura Nativa, hein? Ó, o espaço está aí. Não fala isso não, não fala isso não que... Mas deixa aí, Amaral. Reacende, né, a chama do... Deixar você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, pedir seu voto, né? Fica à vontade, nós vamos aí para o final da nossa entrevista, suas considerações finais aí, Amaral. Pois é, eu quero agradecer aí ao Wilcler, ao Fabiano, por essa oportunidade, agradecer a minha equipe, a Dai, a Arabella, meu vice, o César, que está aí também nessa luta, o Gabriel, que teve que ficar em casa cuidando do filhinho, que deu uma adoentadinha agora, mas que senão também estaria aqui. E dizer que Guarapari é uma cidade que ela precisa retomar seu protagonismo. Tá? Guarapari, até o final dos anos 80, sediava os grandes eventos nacionais e internacionais aqui no município. Hoje nós temos esse espaço que é o Centro de Convenções abandonado, uma ruína praticamente. A gente precisa recuperar a nossa identidade e a gente precisa de ser uma cidade para cidadãos. Uma cidade que fomente renda, que fomente emprego, mas que fomente qualidade de vida para todo mundo que mora nela. Porque não adianta a gente ter, por exemplo, uma vez eu falei com um diretor de uma grande empresa aqui que, mas você é contra a gente. Não sou contra vocês. A gente só queria, por exemplo, que você, quando fosse se divertir, você não precisasse ir para Vitória, que você se divertisse aqui mesmo. Por isso que a gente bate na tecla do investimento em política pública, em cultura, em arte, aqui no município, para que as pessoas não precisem sair daqui, para que a gente que é daqui quer ver uma peça de teatro não precise ir para Vitória, para que a gente que é daqui queira consultar uma biblioteca, pegar um livro na mão, não ter que ir a Vitória ou a Vila Velha, porque nós não temos mais. Sabe? Então nós queremos uma cidade de qualidade, uma cidade para cidadãos. E para isso a gente pede que no dia 5 de outubro vocês votem 50 Amaral e César Ivan na Prefeitura de Guarapari. E também que votem nos nossos vereadores. Nós só temos 2 candidatos. Nossa candidata Dai, 50 mil, e Gabriel Arranz 50. Tá aí, muito, muito bom. Obrigado, Amaral, obrigado a todo mundo aí da equipe do PSOL. Melhoras lá pro filhinho do Gabriel, não é isso? Isso aí. E a sugestão para entrevistar os vices feita aí também. Vamos tentar, nós estamos numa correria, mas vamos tentar. Eu acho que é bem possível fazermos isso, né? Fabiano aí, meu parceiro aí, vamos nos empenhar. Vamos nos empenhar nisso, porque a gente também tá numa luta para sair hoje aqui. Agradeço a você, por exemplo. Os candidatos já, né, a agenda não dá e você veio. A gente vai e se outro faltar, pode me chamar de novo. Né? Mas obrigado, Amaral. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí ao vivo ali. Obrigado a todo mundo que acompanhou também. Isso. Toda a galera que fez. A gente está fazendo por vocês e para a gente também ter um espaço, porque falta esse espaço, eu sei que falta para os debates. A gente podia fazer mais 1h30, até pensei até um pouco mais, acho que 1h30 depois a gente fazer uma explanação aí boa. E boa sorte para você, Amaral, para todo mundo do pessoal. Fabiano. E até a próxima, né, Fabiano? É isso aí. Agradecer aos nossos internautas, o pessoal aí que participou, até agora estão aqui ainda. Pessoal falando que gostou, batendo palminha aí, o Deusedina, a Márcia, a Vânia, tantas outras pessoas. A vocês todos, muito obrigado por estarem com a gente até agora numa sexta-feira. Uma sexta-feira, exatamente. É motivo de muita alegria, de orgulho para nós e de prestígio ter uma audiência dessa firme até agora. Parabéns, Amaral, pela sua iniciativa, pela sua coragem. Boa sorte. Obrigado, Fabiano. Prazer te ver de novo. Né? Nos conhecemos em 92 lá no Polivalente e essa amizade dura até hoje, graças a Deus. Né? Parabéns à equipe que está aí também, acompanhando a gente. E saudações a todos e até até o nosso próximo encontro. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, valeu.